Então, a gente vai estudar nessa última etapa da disciplina, a gente vai abordar as reações de substituição e de eliminação, certo? Então, são 4 tipos diferentes de reações principais, digamos assim. Existem alguns outros tipos de substituição, mas a gente vai focar em substituição nucleofílica uni- e bimolecular. E deixa eu ver se eu encontrei alguma coisa. E depois a gente vai trabalhar as reações de eliminação também uni- e bimoleculares. Para esses 4 tipos de reações, a gente vai abordar bastante a relação entre um nucleófilo e um eletrófilo, uma espécie que tem elétrons livres a serem doados e uma espécie que é deficiente em elétrons e precisa, portanto, de elétrons, certo? Então, entendendo um pouquinho dessa relação entre a densidade eletrônica e a necessidade de formar novas ligações, a gente vai conseguir entender um pouco como é que a gente justifica a formação de alguns produtos. Beleza? Então, a gente começa por reações de substituição. Deixa eu colocar aqui para projetar. Vocês veem minha tela? Sim. Pronto. Qualquer dúvida, vocês é só pararem para perguntar. Isso aqui, deixa eu ver se está na aula certa. Certo. Então, a gente começa com reações de substituição. Então, como o próprio nome diz, a substituição nucleofílica ela acontece quando eu tenho um grupo que é nucleofílico, certo? Ele tem elétrons a serem doados, por isso ele procura uma região carregada positivamente, uma região deficiente em elétrons, assim, um núcleo. E eu tenho uma espécie que é um grupo abandonador, que ela consegue sair com os elétrons, levando consigo os elétrons daquela ligação. Então, basicamente, eu tenho uma substituição, onde um grupo entra e outro sai, né? Eu substituo um grupo pelo outro. O grupo que entra é um nucleófilo, e o grupo que sai é chamado de grupo abandonador. Certo? Então, basicamente, para todos os tipos de reação de substituição nucleofílica, eu vou ter um nucleófilo que procura uma região de carga mais positiva, e vou ter um grupo abandonador que tem o caráter de partir, de deixar aquela molécula e levar consigo os elétrons da ligação que foi quebrada. A gente tem 2 tipos principais de substituição nucleofílica: a unimolecular e a bimolecular. E a gente vai abordar isso na aula, certo? Então, como eu estou falando para vocês, eu tenho um nucleófilo e a região que esse nucleófilo procura é de um carbono, de um grupo com carga parcial positiva. Por isso, esse grupo abandonador, geralmente, ele precisa ter uma eletronegatividade elevada. Preciso ter uma diferença de eletronegatividade entre esse carbono que vai ser atacado e o grupo abandonador. A gente vai ver isso mais à frente. Então, eu tenho como componentes de uma reação de substituição nucleofílica um carbono deficiente em elétrons, ele precisa de elétrons, por isso ele é eletrofílico. Eu tenho um nucleófilo, que é um grupo que tem elétrons para doar, por isso ele busca um núcleo. E eu tenho um grupo abandonador, que é aquele que sai levando consigo o par de elétrons da ligação que vai ser quebrada. Então, o carbono deficiente em elétrons, nesse caso aqui representado por esse carbono ligado ao grupo X. Esse grupo X é um grupo abandonador genérico. Tem vários tipos de grupos abandonadores, a gente vai ver mais à frente. Eu tenho nucleófilo, que pode ser uma molécula neutra com pares de elétrons livres, que podem ser doados, ou um ânion. E o grupo abandonador é aquele, geralmente, que tem uma eletronegatividade elevada, portanto, ele puxa para si a nuvem eletrônica da ligação, ele tem uma densidade eletrônica mais alta, e, normalmente, assim, os melhores grupos abandonadores são aqueles que conseguem acomodar bem uma carga negativa. Então, já que ele vai sair, vai deixar a molécula romper uma ligação e levar consigo os elétrons, ele vai ser um bom grupo abandonador quando ele consegue acomodar bem, quando ele consegue estabilizar bem essa carga negativa. E aí, a gente vai trabalhar bastante em cima de
halogênios, porque eles são os grupos abandonadores, acredito eu, mais usados. Existem outros, a gente vai trabalhar alguns outros, mas em termos de entendimento do mecanismo, os aletos são bem úteis, certo? Então, como eu estou falando para vocês, para que um grupo abandonador seja eficiente, ele precisa acomodar bem essa carga do par de elétrons que ele vai levar consigo, certo? E aí tem algumas propriedades dos aletos que conferem essa característica. Se eu tenho... os aletos, geralmente, eles são mais eletronegativos do que o carbono, né? Principalmente o flúor, mas o flúor não é um bom grupo abandonador, porque ele é muito pequeno. Mas cloro, bromo e iodo, principalmente, são excelentes grupos abandonadores, porque eles têm são átomos grandes, à medida que vai descendo na tabela periódica, e aí eles conseguem acomodar bem essa ligação. Certo? Essa ligação não, esse par de elétrons que vai sair com eles. Eu tenho outros grupos que a gente vai ver mais à frente que também conseguem formar ânions bastante estáveis, e por isso são bons grupos abandonadores. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho para aletos de alquila, né? Então eu tenho halometanos, eu vou ter uma região de alta densidade eletrônica, quanto mais eletronegativo for o heteroátomo ligado. Então o flúor é o átomo mais eletronegativo de todos, e por isso a densidade eletrônica dele aqui é altíssima. À medida que a gente desce na tabela, a densidade vai diminuindo, porque a eletronegatividade também diminui. Certo? No caso do flúor, ele tem, por conta dessa eletronegatividade elevada, ele tem, e do tamanho, né, do raio atômico do flúor, ele tem um comprimento de ligação pequeno, então os núcleos estão próximos entre si. Isso mantém a ligação mais coesa, isso aumenta a força dessa ligação. Então, dentre os halogênios ligados ao metano, ao grupo metil, o flúor vai ter a maior força de ligação. Se ele tem uma maior força de ligação, ele requer mais energia para que essa ligação rompa, certo? Por isso que o flúor não é um grupo abandonador interessante. Além disso, o tamanho dele compromete também. Ele forma um ânion muito pequeno, então ele não acomoda bem essa carga negativa. À medida que o átomo vai aumentando, que o raio atômico vai aumentando, o comprimento da ligação aumenta, carbono heteroátomo, certo? E a força da ligação diminui. Então essa ligação ela rompe mais facilmente. E você poderia pensar, já que o flúor é mais eletronegativo, ele poderia ser um grupo abandonador melhor, já que essa ligação já é muito localizada, né? A nuvem eletrônica é muito localizada em direção ao flúor, essa ligação poderia romper mais facilmente. Mas é o contrário, ela é mais forte, e o flúor, o átomo de flúor é um átomo muito pequeno que estabiliza muito pouco a carga negativa que vai ser formada. Beleza? Tudo claro até aqui? Sim, sem problema até o momento. Pronto, beleza. Então, numa reação de substituição, eu vou ter um nucleófilo que pode ser uma base, né? Eu posso ter um ânion ou posso ter uma base de Lewis. É muito comum usar a base de Lewis, né? Com elétrons livres para serem doados. Eu vou ter o grupo abandonador, que quando a ligação é quebrada, leva consigo um par de elétrons. E eu vou ter um carbono eletrofílico, um carbono que é deficiente em elétrons e vai ser atacado. Então eu tenho um nucleófilo como nessa mistura eu vou ter uma espécie com par de elétrons desemparelhados que vai reagir, vai atacar esse carbono deficiente em elétrons. E vou ter um grupo que abandona, que vai embora da molécula e leva consigo o par de elétrons, certo? Então, o HOMO do nucleófilo ataca o LUMO do carbono deficiente em elétrons e, nesse caso aqui, o bromo sai como íon brometo. E eu tenho a formação de uma nova ligação entre o nucleófilo e o carbono eletrofílico. Então, o nucleófilo, como base de Lewis, doa um par de elétrons, o grupo abandonador leva consigo o par de elétrons dessa ligação e eu tenho a formação de uma nova ligação entre o carbono e o nucleófilo e a saída do grupo abandonador. Então a gente vai ver, eu posso ter tanto nucleófilos, como eu já mencionei, nucleófilos aniônicos, né, carregados,
no meu caso da hidroxila, aqui, e eu posso ter também nucleófilos neutros, no meu caso dessa amina. O importante é que eu tenha pares de elétrons que possam ser doados. A reação de substituição, onde um grupo entra, um grupo sai, e eu tenho a formação de uma nova ligação. Beleza? Isso pode acontecer com bases, hidróxido, metóxido, iodeto, ou com grupos neutros. Vocês já podem notar aqui, de antemão, é que quando o nucleófilo é uma base, o produto vai ser neutro. Certo? Então, se eu tenho uma base, eu formo um álcool, nesse caso aqui eu formo um éter, formo um iodeto, todos neutros. Quando uma base de Bronsted, né? Quando o nucleófilo é uma base de Lewis, é neutro, o produto vai ser catiônico, vai ser carregado positivamente. Beleza? Isso é importante para algumas reações, porque normalmente quando eu quero formar, a partir de uma reação de substituição, um produto neutro aqui, nesse caso, eu vou precisar desprotonar esse nitrogênio. Se um desses átomos for um átomo de hidrogênio, eu vou precisar desprotonar para obter a amina ou amida, enfim, o produto da ligação, certo? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Se forem perguntar alguma coisa, tudo bem. Se não, fechem, por favor. Beleza, obrigado. Então, a gente vai trabalhar, eu estou falando de reações de substituição, a gente vai trabalhar substituição em carbonos sp3, certo? Eu tenho também reações de substituição em carbonos sp2, tem uma substituição clássica em compostos aromáticos, só que ela é eletrofílica, né? Então, a gente vai trabalhar hoje com substituição nucleofílica. Bom, então, como eu falei para vocês, no caso da substituição, eu tenho duas possibilidades. Eu preciso quebrar uma ligação para que essa nova ligação entre o carbono eletrofílico e o nucleófilo seja formada. Essa quebra de ligação ela pode acontecer de duas formas. Eu posso ter a quebra da ligação do grupo abandonador e do carbono previamente, formando um carbocátion, ou eu posso ter a formação de um intermediário onde tanto o nucleófilo quanto o grupo abandonador estão parcialmente ligados ao carbono eletrofílico. Então, eu posso ter a saída do grupo abandonador, formando um ânion previamente, ele sai como um ânion, e eu fico com o carbono carregado positivamente, ou eu posso ter uma reação concertada, onde à medida que o nucleófilo entra, o grupo abandonador sai. Então, as duas possibilidades são essas. Eu tenho o ataque do nucleófilo ao carbono e a saída do grupo abandonador, formando um intermediário, onde eu tenho o nucleófilo e o grupo abandonador parcialmente ligados a esse carbono. Certo? Então, duas espécies fazem parte desse intermediário. O nucleófilo atacando, o grupo abandonador saindo, a formação da nova ligação, a saída do meu ânion. Ou eu posso ter a saída primeiro do grupo abandonador, formação do carbocátion, e esse carbocátion ser depois atacado pelo nucleófilo. Certo? Esses dois mecanismos eles acontecem, esses dois processos são possíveis e são dois mecanismos diferentes de reações de substituição. Certo? No caso do primeiro mecanismo, eu tenho duas espécies fazendo parte do intermediário. Por isso que ela é chamada de bimolecular. Tem duas espécies, então é uma reação bimolecular. E essa reação é chamada de SN2, esse mecanismo, né? Substituição nucleofílica bimolecular. No caso da formação do carbocátion, somente um composto, somente uma espécie é responsável pela cinética da reação. Então, ela é chamada de unimolecular, substituição nucleofílica unimolecular, ou SN1. A gente vai ver as duas, certo? Vai ver um pouquinho de cada uma delas e quais são as características que favorecem uma ou outra. Vai ver estereoquímica desses mecanismos, enfim. Então, o que a gente vai ter que definir bem as partes que compõem essa reação. Então, um nucleófilo é um reagente que tem pares de elétrons a serem doados, ou um par de elétrons, pelo menos, né, para ser doado, e ele procura um centro positivo.
toda molécula aniônica carregada negativamente ou uma molécula com par de elétrons não ligantes, ela pode ser um nucleófilo, dependendo da situação. Então, eu tenho bases, né? Tenho moléculas carregadas negativamente ou moléculas neutras com pares de elétrons não ligantes. Ambas essas espécies podem atuar como nucleófilos. E eu vou ter o nucleófilo atacando esse carbono com carga parcial positiva. Beleza? Tem um centro positivo, que vai ser atacado pelo nucleófilo. Eu acho que eu já falei isso, né? Quando um nucleófilo é um íon, o produto é neutro. Quando o nucleófilo é neutro, o produto vai ser um cátion. Então, eu tenho o íon hidróxido atacando um aleto de alquila, formando um álcool, molécula neutra. O grupo abandonador sai carregado positivamente. É só vocês observarem o balanço de cargas, né? Se nos reagentes eu tenho uma carga negativa, no produto eu vou ter uma carga negativa também. Quando o nucleófilo é neutro, eu tenho uma molécula de água, por exemplo, atacando um aleto de alquila, eu vou formar um cátion e um ânion. O balanço de cargas do lado dos reagentes é zero, do lado dos produtos é zero também, certo? Um cátion com o seu contraído. Então, por exemplo, se a reação de substituição para a formação de um álcool acontece com a entrada de uma molécula de água, eu vou precisar desprotonar essa espécie catiônica aqui, esse cátion formado, para poder, no fim da reação, formar um álcool. Tem a transferência de prótons, liberação de hidrônio e do haleto, então eu vou formar um sal. Digamos que isso aqui fosse um cloreto, por exemplo, formaria cloreto de... formaria um ácido, né, ácido clorídrico, dissolvido em água, e o meu álcool neutro. Quando eu tenho aqui, novamente, mostrando, quando eu tenho um nucleófilo neutro, ele vai atacar o aleto de alquila, vai formar um sal de amônio, e esse sal de amônio vai ser desprotonado para formar a amina neutra e um sal de amônio em excesso, nesse caso aqui, com amônio em excesso. Beleza? Tranquilo até aqui, grupo abandonador? Tranquilo. Vou ver quantas todo mundo entrou. Tá. Certo. E além do... Deixa eu ver aqui. Além do nucleófilo, eu preciso ter um bom grupo abandonador. A eficiência da minha reação e o produto que eu espero obter também depende de qual grupo abandonador eu escolho ali. Então, o grupo abandonador é um substituinte que vai sair levando consigo o par de elétrons daquela ligação. Então, ela vai sair como uma molécula básica, ou iônica, ou aniônica. E aí, de novo, a gente trabalha com os aletos de alquila, né? Pensando que os halogênios, com exceção do flúor, são bons grupos abandonadores. Então, eu tenho o aleto, o halogênio, mais eletronegativo do que o carbono, por isso ele forma esse centro positivo, e aí a nuvem eletrônica, a densidade eletrônica dessa ligação, ela tende a ser maior no átomo do halogênio, certo? Esse carbono fica positivo, com carga parcial positiva, e é suscetível ao ataque do nucleófilo. Então, eu tenho vários outros grupos abandonadores, a gente vai abordar bastante os aletos, mas tenho vários outros grupos. Os mais usados em síntese orgânica, além dos halogênios, são os derivados de ácidos sulfônicos. Então, eu tenho o grupo mesil, o grupo tosil, o grupo triflio. Então, eu tenho a formação de ânions que podem ser estabilizados por conta da ressonância, tanto com o SO2 aqui, como com o anel aromático, no caso do grupo tosil. Então, é muito comum ver reações de substituição, onde primeiro eu preparo um tosilato ou um mesilato para fazer com que eu tenha um bom grupo abandonador, isso é muito comum em álcoois, por exemplo. Tem um bom grupo abandonador, ele vai sair facilmente, e aí eu consigo introduzir um novo
um novo heteroátomo, um novo nucleófilo naquela molécula. Bom, considerando ainda o grupo abandonador, eu tenho 3 possibilidades, né? Eu posso ter um aleto de alquila primário, onde eu só tenho um grupo R ligado ao carbono eletrofílico, secundário ou terciário. Essa característica do carbono ligado ao substituinte, ao grupo abandonador, ela é determinante no mecanismo da reação. A gente vai ver mais à frente. Então, um aleto primário, ele reage de forma bem diferente de um terciário, por exemplo, certo? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho de química de carbocátions aí também. Então, eu tenho o aleto puxando essa nuvem eletrônica para si, e quanto mais substituintes eu tenho ligados a esse carbono, principalmente se eles forem doadores de elétrons, eu vou ter uma estabilização maior nesse carbocátion formado. Por isso que o primário reage de forma bem diferente do terciário. E aí a gente tem, quanto melhor o grupo abandonador, eu vou ter uma velocidade maior de saída, uma velocidade maior de reação, né? A cinética da reação vai ser favorecida. Então, o flúor é o menos reativo, ele é muito menos reativo do que os demais. Dificilmente você consegue fazer uma reação de substituição onde o flúor é o grupo abandonador. E aí, quando eu tenho um cloreto, essa reação vai ser mais interessante, mais rápida do que com o flúor. O brometo é melhor ainda. E o iodo é o melhor de todos. A gente vai ver por que também mais à frente. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Eu só estava olhando a tabela periódica. Depois do iodo é radioativo, né, Aleto? Depois do iodo, embaixo. Eu acho que tá até radioativo já, né? Não pode não usar, né? Não, tem os sintéticos, né? Depois os mais pesados. Eu não conheço nenhuma reação, pode até, não sei, pode ser que já tenha, mas nos halogênios eu não conheço nenhuma reação que tenha sido de substituição com átomos sintéticos, né? Mas Okay. boa pergunta, eu vou dar uma pesquisada se eu encontro algum. Normalmente, no laboratório é mais comum usar o bromo, pelo menos, né? Eu costumo usar mais o bromo como átomo de saída, como grupo abandonador. Porque ele é um grupo abandonador muito bom e ele é um reagente mais fácil de preparar, certo? Às vezes a gente trabalha com iodo quando precisa de um grupo de saída melhor, mas geralmente eu faço as minhas reações de substituição usando brometos. Bom, então, como é que funciona? Vocês continuam vendo minha tela, né? Às vezes eu me perco aqui. Tá. Sim, tá para ver. Sim. Então, como é que funciona a reação de substituição nucleofílica bimolecular? E como é que a gente sabe que ela é bimolecular? Como é que a gente tem certeza que essa ligação, que essa reação, ela depende, no estado de transição, ela depende de duas espécies diferentes, e por isso recebe esse nome. Quando a gente estuda a cinética e a estereoquímica das reações de substituição, é isso que mostra que nós temos dois mecanismos diferentes. Então, o estudo de cinética, ele vai mostrar que, a depender das concentrações dos reagentes, a gente estuda quais são as concentrações dos reagentes e como elas influenciam na velocidade de reação. Então, eu tenho, por exemplo, uma reação de substituição do clorometano com uma hidroxila para formar o metanol, certo? A 60 graus Celsius, a reação feita em água. Beleza, uma reação simples, fácil. E aí a gente vai observar como é que a velocidade da reação muda a depender da concentração dos reagentes que a gente coloca ali. Então, se eu tenho uma concentração inicial de cloreto de metila e de hidroxila iguais, eu vou ter uma velocidade de reação. Então, tem uma concentração inicial, e eu tenho uma velocidade de reação. Se eu duplico a concentração do cloreto de metila, do clorometano, dupliquei aqui, ó,
a minha velocidade de reação duplica também. Certo? Se eu mantenho a concentração inicial do clorometano e duplico a concentração da hidroxila, a minha velocidade de reação também duplica. Se eu duplico os dois, se eu multiplico por 2, tanto a concentração inicial de clorometano como de hidroxila, a minha velocidade de reação quadruplica. Certo? O que isso quer dizer? Que nessa reação, as duas espécies que participam dela são determinantes da velocidade na etapa, são importantes para a etapa determinante de velocidade da reação. Certo? Por isso que ela é dita bimolecular. A substituição nucleofílica bimolecular indica que, na etapa determinante da reação, as duas espécies estão envolvidas e são fundamentais, certo? Então, quando eu aumento a concentração de uma ou da outra, eu aumento a velocidade da reação como um todo. Então, se eu tenho uma reação entre duas espécies, onde a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração das duas espécies, essa reação é dita bimolecular. A gente vai ver que na unimolecular isso não procede, não é da mesma forma, certo? Essa reação é dita de primeira ordem para cada reagente e de segunda ordem global, né? De segunda ordem ela depende das duas espécies como reação global. Isso quer dizer que na etapa que é determinante da velocidade, eu tenho uma interação bimolecular. As duas moléculas são importantes, né? A concentração das duas moléculas, das duas espécies, é importante para a etapa determinante da velocidade de reação. Lembrando da equação de velocidade, então, a velocidade da reação é igual a constante vezes as duas concentrações, concentração das duas espécies. Por isso ela é dita SN2, reação de substituição nucleofílica bimolecular. A velocidade da reação é determinada pela concentração das duas espécies. Isso a gente consegue traduzir isso no mecanismo da reação. Então, diferente da reação SN1, eu tenho o carbono eletrofílico ligado ao grupo abandonador, o ataque do nucleófilo, o HOMO do nucleófilo atacando o LUMO do carbono, para a formação de uma nova ligação e a saída do grupo abandonador. Essa entrada e a saída do grupo abandonador acontecem de forma concertada, acontecem simultaneamente. Eu não tenho a saída de um depois a entrada do outro, entendem? Então, tem o ataque do HOMO, do nucleófilo, ao LUMO do carbono eletrofílico e a formação de uma nova ligação. Certo? Bom, isso aqui é o que determina, é o que eu estava falando da etapa que determina a velocidade de reação. Então, se eu tenho uma etapa onde os dois estão envolvidos, tanto o nucleófilo quanto o grupo abandonador, quando eu vario a concentração de uma espécie ou de outra, a velocidade de reação varia. Então, eu tenho o ataque do HOMO do nucleófilo, ao LUMO do carbono eletrofílico, e eu tenho um intermediário onde tanto o nucleófilo quanto o grupo abandonador estão parcialmente ligados a esse carbono eletrofílico aqui no meio. Depois, esse intermediário colapsa, eu tenho a saída do grupo abandonador e a formação da nova ligação. Tá. Isso aqui explicando, né? Ataque do nucleófilo, a ligação enfraquece, então não tem uma quebra. Antes da entrada de um, eu tenho a quebra da outra, não, ela acontece de forma concertada, ao mesmo tempo. Intermediário, e o grupo abandonador sai da molécula e deixa a nova ligação completamente formada, nucleófilo, carbono. Por esse slide aqui, a gente já começa espero que vocês já consigam enxergar, que a gente já começa a entender um pouquinho da estereoquímica dessa reação. Vejam que o nucleófilo ele precisa atacar pelo lado oposto ao grupo abandonador, certo? O grupo abandonador vai sair para cá, eu tenho a formação do intermediário, então esse nucleófilo ele não consegue atacar pelo mesmo lado do grupo abandonador, já que ele ainda está aqui, ainda está presente na molécula. Então, a estereoquímica do produto vai ser determinada nesse ataque aqui.
eu vou explicar um pouco mais à frente. Bom, então, a reação de substituição bimolecular ela é concertada. Uma reação concertada quer dizer que a reação acontece ao mesmo tempo, a entrada e a saída. O ataque nucleofílico e a saída do grupo abandonador acontecem simultaneamente, eu não tenho a saída de um primeiro. Eu tenho um estado de transição onde eu tenho a formação desse intermediário. E a partir do colapso, né, a partir da saída desse grupo abandonador do intermediário, é que eu tenho a formação do novo produto. Certo? O brometo sai como íon, eu tenho a formação do álcool e a reação finaliza, certo? Então, ó, observem aqui, a entrada da hidroxila sempre vai acontecer em SN2, a entrada do nucleófilo vai acontecer no lado oposto ao grupo abandonador, certo? Isso é determinante para a configuração do produto que a gente vai obter no final. Dúvidas até aqui? Não? Vamos lá. Certo. Então, eu mostrei para vocês que eu tenho esse estado de transição aqui, onde eu tenho uma espécie com as duas... Eu tenho um estado de transição com as duas espécies participando, parcialmente ligadas a esse carbono. Beleza? Para atingir esse estado de transição, eu preciso de energia. Eu preciso fornecer energia para atingir o estado de transição e para depois formar o produto. Existem duas possibilidades aqui. O estado de transição sempre vai ser um estado de maior energia. Isso aí não vai mudar, né? Para atingir esse estado de transição, eu preciso fornecer energia. Mas eu posso ter o produto, duas situações, uma onde o produto tem maior energia do que o reagente, ou o contrário, o reagente tem maior energia do que o produto. Isso se traduz nos diagramas de energia que a gente vai ver mais à frente. Então, a reação ela pode prosseguir com variação de energia livre negativa, e, portanto, ser exergônica, liberar energia livre, ou ela pode prosseguir com energia livre positiva, consumir energia livre e ser dita endergônica, certo? Então, se eu tenho uma variação de energia livre para essa reação, ela depende dos componentes dos reagentes, dos produtos e da temperatura. Então, para essa reação a 60 graus Celsius, a variação de energia livre é negativa, portanto, ela é exergônica, e é de 100 kJ por mol. Então, é uma reação altamente exergônica. Isso faz com que ela seja muito favorecida. A essa temperatura, essa reação acontece muito prontamente. Além de ser exergônica, ela ainda libera calor, certo? A variação de entalpia dela também é negativa, certo? Então, além de ser uma reação exergônica, ela é uma reação exotérmica. Então, como é que a gente traduz isso no diagrama de reação que a gente vai ver mais à frente? Isso aqui é só mostrando como é que a variação de energia livre vai depender da constante de equilíbrio, da variação de energia livre vai depender da constante de equilíbrio, que vai depender da constante dos gases, vai depender da temperatura. Então, eu tenho, para essa reação específica, eu tenho uma variação de energia livre negativa, né, de 100 kJ por mol, eu tenho a constante vezes a temperatura, eu determino o logaritmo neperiano da constante de equilíbrio e determino a constante de equilíbrio em si, certo? Lembrem que a constante de equilíbrio é reagentes, concentração dos reagentes, concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Se a constante de equilíbrio é muito positiva, é muito maior do que 1, quanto maior essa constante de equilíbrio, quer dizer que no equilíbrio, maior vai ser a concentração dos produtos. Nesse caso aqui, a concentração dos produtos vai ser 5 vezes 10 a 15 vezes maior do que a dos reagentes. Então, a gente pode dizer que essa reação é quantitativa, ela se completa com a formação dos produtos e praticamente não há reagente sobrando. Certo? Uma constante de equilíbrio muito alta quer dizer que eu tenho uma reação
tanto mais próximo de 100% de formação de produtos. Como é que isso se traduz em termos de energia? Então, eu tenho uma reação que é exergônica, que tem a variação de energia livre negativa. Como eu falei para vocês, o estado de transição, para atingir o estado de transição, eu preciso fornecer energia, mesmo que a variação final de energia seja negativa, para atingir o estado de transição, eu preciso desse fornecimento de energia. Por isso que essa reação é feita a 60 graus, por exemplo. Então, eu forneço energia para o sistema, isso ajuda a atingir o estado de transição, e daí em diante a formação dos produtos fica bem mais fácil. Eu tenho o ataque nucleofílico ao carbono, a formação do intermediário, o estado de transição de mais alta energia, e o colapso desse estado de transição com a saída do grupo abandonador e a formação da nova ligação. Esses diagramas de reação, eles indicam como a reação procede, né? Qual é a variação de temperatura não, de energia livre, e o que é que eu espero dessa reação. Então, para um diagrama de energia livre, eu tenho a coordenada indicando o progresso da reação, a conversão de reagentes em produtos. O ponto mais alto sempre vai ser o estado de transição. Quando eu tenho uma reação que tem mais de uma etapa, eu vou ter mais de um estado de transição. Por enquanto, a gente vai ver primeiro reações com um único estado de transição, mas pode ter uma reação que tem mais de uma etapa e ela vai ter mais de um estado de transição. E a energia de ativação vai ser a energia necessária para atingir esse estado. Então, se eu tenho um intermediário bimolecular, a energia livre necessária para atingir esse estado é dita energia livre de ativação. No caso, no final das contas, para a gente saber qual é a variação de energia livre total da reação, eu vou subtrair a energia livre dos produtos em relação à energia livre dos reagentes. Essa variação é que vai me dizer se a reação é exergônica ou endergônica. Então, eu posso ter uma reação exergônica, onde a energia livre dos reagentes é maior do que a dos produtos, ou eu posso ter uma reação endergônica, onde a energia livre dos reagentes é menor do que a dos produtos. Certo? Vejam que em uma reação, tanto na reação endergônica como na exergônica, eu tenho um estado de transição que requer energia de ativação, que requer que eu forneça energia para o sistema. Né? Só que nas reações exergônicas, o estado de transição é bem mais alto. A energia de ativação tende a ser bem mais alta. Certo? Por isso que reações exergônicas geralmente precisam de maior fornecimento de energia. Essa energia pode ser fornecida na forma de calor, pura e simplesmente, ou pode ser uma reação, por exemplo, com ativação em micro-ondas ou em ultrassom. Pode ser energia luminosa. Eu preciso fornecer energia para o sistema para que essa reação atinja o estado de transição, para que eu consiga vencer essa energia de ativação. Beleza? Tranquilo até aqui? Deixa eu ver se eu me pergunto alguma coisa. Certo. Então, como eu estou mostrando para vocês, se eu tenho uma energia de ativação para atingir o estado de transição, se eu preciso fornecer energia para atingir o estado de transição, eu tendo a aumentar a velocidade de reação quando eu aumento a temperatura. Certo? Quando a temperatura aumenta, eu aumento também a proporção de moléculas que têm energia suficiente para colidir e atingir o estado de transição. Via de regra, isso é uma regrinha geral, né? Não vai ser assim para tudo, mas é um bom ponto de partida quando a gente estuda cinética de reação, é que o aumento da temperatura a cada 10 graus aumentados na temperatura, eu duplico a velocidade de reação. Certo? Claro, isso vai variar para reações específicas, mas, de forma geral, uma maior temperatura vai ter maior velocidade de reação. Essa coordenada aqui, ela mostra só. Quando eu tenho uma temperatura mais alta,
eu vou ter uma proporção de moléculas bem maior, com energia suficiente para que haja colisão e que se atinja o estado de transição. Certo? Isso aqui é distribuição de energias, aqui é o estado de transição. Então, numa temperatura mais baixa, a maior parte das espécies ali presentes na reação não atingem a energia de ativação. Quando à medida que a temperatura aumenta, essa proporção muda e eu tenho mais moléculas atingindo a energia necessária para chegar ao estado de transição. Certo? Então, o aumento da temperatura, de forma geral, tende a aumentar a velocidade de reações. Então, eu tenho aqui, nessa reação que a gente discutiu até aqui, substituição da hidroxila no clorometano, formando o metanol e a saída do cloreto, do íon cloreto, certo? A 60 graus, eu vou ter essa variação. A variação de energia livre da reação vai ser negativa, né? Vai ser exergônica em 100 kJ por mol. Então, o reagente vai ter uma energia maior do que os produtos, mas ainda assim eu preciso dessa energia de ativação, essa energia para atingir o estado de transição, certo? E é aí que o aumento da temperatura entra. Se eu deixar essa reação acontecer à temperatura ambiente, ela pode demorar muito tempo ou pode não se completar num tempo cabível, né? Posso precisar deixar muito tempo para que a reação aconteça. Dúvidas até aqui? A relação da relação da temperatura com a velocidade de reação? Tá certo, Ítalo. Você disse que a internet está caindo, né? Não tem problema não. Tá, a gente tem um tempinho ainda, então, já que vocês não têm dúvidas, já para a gente continuar mais um pouco. Certo, então a gente já falou um pouco sobre a cinética dessa reação SN2. A cinética, a gente acabou de falar da cinética, a gente já falou um pouco sobre a estereoquímica da reação. Mas vamos explorar ela um pouquinho mais. Então, como eu falei para vocês, numa reação SN2, o ataque do nucleófilo só pode acontecer do lado oposto ao do grupo abandonador. O grupo abandonador ainda está ligado ao carbono. Então, eu não tenho como... o nucleófilo não tem como entrar pelo mesmo lado do grupo abandonador, certo? Isso faz com que a reação SN2 ela tenha estereoquímica específica, certo? Quando eu tenho um centro quiral, obviamente. Né? Se eu não tenho um carbono quiral, isso não vai fazer diferença. Porque essa inversão de configuração ela sempre vai acontecer, mas quando eu não tenho um centro estereogênico, isso não vai fazer diferença porque o produto não vai ser quiral. Mas ela só vai acontecer dessa forma. Então, eu tenho aqui o grupo abandonador e o ataque do nucleófilo sempre vai acontecer do lado oposto ao grupo de saída. Então, se o bromo está desse lado, o nucleófilo, seja ele qual for, só vai poder atacar por esse lado aqui. Isso faz com que, se esse bromo está desse lado, o grupo nucleofílico, o nucleófilo que entra vai ficar desse lado e eu tenho uma inversão de configuração. Certo? Deixa eu ver aqui. E eu tenho uma inversão de configuração. Essa inversão de configuração, deixa eu ver até onde eu coloquei aqui. Essa inversão de configuração ela acontece dessa forma. Então, o nucleófilo entra desse lado, o aleto de alquila, o aleto ligado ao carbono está desse lado aqui, o nucleófilo ataca e a configuração inverte. Certo? Então, se o produto tinha o bromo desse lado, ele vai ter hidroxila desse lado. Então, o bromo alcano, nesse caso aqui, tem configuração S e o produto vai ter configuração R. Certo? Como a entrada do nucleófilo só pode acontecer nesse sentido, eu não vou ter mistura. Se eu tinha um composto puro S como reagente, eu vou ter, nesse caso aqui, um composto puro R como produto. Se a reação acontecer pelo mecanismo de SN2. Certo? Mas a gente trata disso com mais detalhes na próxima aula. Tranquilo até aqui?
Tranquilo. Sim, sim. No momento não. Mas qualquer coisa dá pra reassistir a aula, né? Já que eu não tinha lembrado que tinha pelo Teams, então esse final de semana, ainda essa semana eu revejo a aula só pra caso eu tenha alguma dúvida futura, né? Tá, bom. Deixa eu parar aqui a gravação, então.